Olá! Sabe aquela sensação de que o peso do mundo está todo nas nossas costas? Pois é, a nossa conversa de hoje traz uma ideia que é super simples, mas ao mesmo tempo muito transformadora. Vamos explorar juntos uma forma de encontrar um alívio genuíno para isso. Pois é, quantas vezes a gente não se vê nessa situação, né? Tentando equilibrar todos os pratos, carreira, família, os nossos próprios desafios. Parece que a lista não acaba nunca. E aí vem aquela sensação, sabe, de que a gente tem que resolver tudo por conta própria. Chega a ser esmagador. Essa pergunta, ela vai direto ao ponto, não é mesmo? Aquele momento em que a gente chega no nosso limite, a gente tenta, tenta e de repente percebe que a nossa força sozinha, não vai dar conta. É exatamente para esse sentimento de esgotamento que a lição de hoje aponta uma luz, uma saída. Pensa só que alívio que essa ideia traz. A gente não precisa depender só da nossa própria força. O que isso quer dizer? Que não estamos sozinhos nessa caminhada, sabe? Não é sobre ter que fabricar do zero toda a energia que a gente precisa. Existe um suporte, uma força maior, que está sempre ali, disponível. Então, beleza. Vamos mergulhar de cabeça nos dois pilares dessa ideia, que vem lá da lição 42 de Um Curso em Milagres. São dois conceitos que, quando a gente junta os dois, nossa, eles mudam completamente a nossa perspectiva. E eles são força e visão. Essa é a frase central. Deus é minha força, a visão é sua dádiva. Ela é poderosa porque junta duas coisas. A primeira parte, ela nos lembra que existe um acesso a uma força que vai muito além da nossa. E a segunda parte, ela diz que a clareza, aquela capacidade de ver as coisas como elas realmente são, não é algo que a gente conquista na marra, com esforço, é um presente, é algo que a gente recebe. E olha, aqui tem um ponto super importante para que essa ideia faça sentido para todo mundo. A palavra Deus, nesse contexto, não precisa ser vista de um jeito religioso, tá? Pensa nela como um nome para fonte, para o amor, para a consciência universal, ou simplesmente para aquele suporte que mantém tudo funcionando, tudo unido. É a energia que sustenta a vida, sabe? E isso vai além de qualquer crença específica. Tá, mas e na prática, o que isso realmente significa no dia a dia? Bom, significa que tem uma força maior operando na nossa vida, que a gente não está se movendo por aí sozinho, sem rumo. Significa que não estamos atrasados e, mais importante, que não estamos no lugar errado. A paz que vem de entender isso, nossa, ela tira aquele peso gigantesco de achar que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo ou que pegou o caminho errado. E aí a gente chega na segunda parte da frase, que é igualmente poderosa. A visão como uma dádiva. O que é isso? A ideia aqui não é sobre quebrar a cabeça para achar uma solução, sabe? Forçar a mente. É justamente o contrário. É sobre relaxar. É sobre permitir que uma nova maneira de enxergar as coisas, uma clareza que não é nossa, simplesmente chegue até nós. Para isso ficar ainda mais claro, vamos colocar lado a lado a forma como a gente costuma enxergar o mundo e essa tal de visão verdadeira que a lição propõe. A diferença entre as duas é fundamental. A mudança é realmente profunda. De um lado, a gente tem a nossa visão comum, né? Que muitas vezes é baseada no medo, no julgamento, nas coisas do passado, na comparação com os outros. E do outro lado, tem essa visão verdadeira. Que é o quê? É perceber as coisas com paz. É olhar sem atacar, sem criticar. É conseguir ver o significado por trás das situações, em vez de ver só os problemas. É uma troca gigante, né? E aqui está o pulo do gato, o grande segredo. Essa nova forma de ver não vem de pensar mais, de se esforçar mais, de tensionar a mente. Ela vem da entrega. É sobre soltar o controle, sabe? Se entregar. É um ato de pura confiança, de permitir que a clareza venha até nós, em vez de sair correndo para caçar essa clareza. Tá, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente traz essa ideia, que parece tão abstrata, para o nosso dia a dia corrido? Aí é que está a beleza da coisa. A prática dessa lição é incrivelmente simples, é super acessível. E olha, o compromisso de tempo é mínimo. Coisa de 3 a 5 minutinhos de manhã para a gente já começar o dia com essa intenção e mais uns 3 a 5 minutinhos à noite para se reconectar com essa paz antes de dormir. Só isso. E como funciona? O processo tem 4 passinhos bem fáceis. Primeiro de tudo, senta num lugar com calma, de um jeito confortável. Segundo passo, com os olhos abertos mesmo, dá uma olhada ao redor e repete a frase bem devagar. Terceiro, agora sim, fecha os olhos e repete de novo, só que mais devagar ainda. E o quarto e último passo, que é crucial, deixa vir. Permita que pensamentos positivos relacionados a essa ideia apareçam, sem forçar, sem caçar. É só ficar aberto. E o que pode surgir nesse momento? Pode ser um pensamento bem simples, tipo esse. Ué,
Se é uma dádiva, então eu posso receber. Faz sentido, né? Se é um presente, eu não preciso lutar por ele. Posso só aceitar. Ou podem vir outros pensamentos, como: nossa, não estou sozinho nisso, ou eu posso relaxar um pouco. O mais importante de tudo é essa atitude de receptividade. E isso reforça o ponto central. A lição não está pedindo nenhum esforço intelectual. Não é para a gente ficar analisando a frase, sabe? É sobre sentir. É sobre abrir um espaço interno e estar disponível para experimentar essa força e essa visão que estão sendo oferecidas de presente. E o legal é que isso não se limita àqueles minutinhos de prática. Essa lição vira uma ferramenta poderosa para a gente usar ao longo do dia. É como um atalho para a gente voltar para o nosso centro de paz e de força. Então, sabe aquele momento do dia em que bate o cansaço? Ou a dúvida? Ou o medo? A sobrecarga? Nesses momentos, para um segundinho. Só um segundo. E repete mentalmente: Deus é minha força. A visão é sua dádiva. É como apertar um botão de reset. É um lembrete imediato de que a gente não precisa operar só com a nossa bateria pessoal. No fim das contas, o convite dessa lição é muito claro. É um chamado para a gente fazer uma troca. Trocar aquela luta constante, aquele esforço mental que esgota, pela confiança. A confiança de que existe um suporte, de que somos guiados. É trocar a atenção por uma visão mais tranquila, mais em paz. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Pensa aí, com calma. Qual é uma coisa na vida, só uma, que talvez esteja sendo forçada demais? Um resultado, uma situação. E o que aconteceria se, só por hoje, a gente decidisse trocar todo esse esforço pela simples confiança? Fica aí a pergunta.